Você já parou para pensar em como os investidores conseguiram sobreviver às maiores crises financeiras da história? 1929, os anos 70 2008, a pandemia de Covid-19 e até 2022, menos essas crises econômicas devastaram mercados, empresas e economias ao redor do mundo. Mas existe uma estratégia que resistiu a todas essas tempestades financeiras. Essa estratégia, conhecida como o portfólio de 3 posicionamentos, tem se mostrado uma das melhores formas de proteger seus investimentos em tempos de turbulência. Neste vídeo, vamos explorar como esse portfólio resistiu a crises históricas e como ele pode ser a chave para sua proteção financeira no futuro. Vamos começar com a Grande Depressão de 1929. Durante esse período, o mercado de ações nos Estados Unidos sofreu um colapso catastrófico. A bolsa de valores perdeu quase 90% do seu valor, e milhões de americanos perderam tudo o que tinham. O desemprego subiu vertiginosamente, e a economia mundial foi empurrada para uma das maiores recessões de todos os tempos. A queda do mercado de ações foi rápida e violenta, e muitas pessoas que tinham suas economias investidas em ações se viram destituídas de tudo. No entanto, algo muito importante aconteceu com aqueles que tinham uma alocação equilibrada de ativos. Investidores que mantiveram uma parte significativa de seus portfólios em ativos seguros, como títulos do governo e commodities, como ouro, conseguiram proteger suas fortunas. O segredo foi a diversificação. Ao combinar ações, títulos e commodities, o portfólio de 3 posicionamentos ofereceu um equilíbrio crucial durante a tempestade econômica. Os títulos do governo eram uma aposta mais segura, especialmente durante períodos de volatilidade extrema, como o que aconteceu em 1929. Além disso, o ouro, como uma reserva de valor, subiu consideravelmente à medida que a confiança nas moedas e nos sistemas financeiros tradicionais diminuía. Esse portfólio diversificado serviu como um escudo contra o colapso do mercado de ações, permitindo que os investidores protegessem seu patrimônio e se recuperassem mais rapidamente à medida que a economia se estabilizava. Avançando para os anos 70, a economia mundial enfrentou uma nova série de desafios. A década foi marcada por uma inflação galopante e a crise do petróleo. O aumento nos preços do petróleo resultou em uma pressão inflacionária sem precedentes, e a taxa de inflação nos Estados Unidos chegou a mais de 13% em alguns anos. Os preços dispararam, o valor do dólar caiu, e o mercado de ações foi severamente afetado. No entanto, mais uma vez, o portfólio de 3 posicionamentos se mostrou uma estratégia de sucesso. Durante a crise do petróleo, os preços das commodities, especialmente o petróleo e o ouro, subiram consideravelmente, protegendo aqueles que tinham uma exposição adequada a esses ativos. Enquanto o mercado de ações estava em declínio, os títulos do governo continuaram a ser uma aposta sólida para quem queria preservar valor. Embora os títulos de longo prazo não fossem isentos de riscos durante esse período, eles ainda ofereceram uma fonte de estabilidade. O ouro, por outro lado, foi um dos maiores vencedores durante os anos 70, subindo de US 35 por onça no início da década para mais de $800 dos Estados Unidos por onça no final da década. Mais uma vez, a diversificação entre ações, títulos e commodities permitiu que os investidores minimizassem as perdas durante a inflação e os altos preços do petróleo. Vamos agora para 2008, uma crise que reverberou por todo o mundo. A crise financeira global, provocada pelo colapso das hipotecas subprime nos Estados Unidos e pela falência de grandes instituições financeiras, resultou em uma queda dramática nos mercados financeiros. O mercado de ações sofreu enormes perdas, e a falta de confiança no sistema bancário global gerou uma grande crise de liquidez. No entanto, mais uma vez, o portfólio de 3 posicionamentos mostrou sua força. Enquanto as ações despencavam, os títulos do governo, especialmente os do Tesouro dos Estados Unidos da América, se valorizaram à medida que os investidores procuravam ativos mais seguros. Os títulos de curto prazo e os do governo eram vistos como refúgios em tempos de incerteza, garantindo que os investidores com alocações adequadas estivessem protegidos. Além disso, o ouro, como um ativo tangível, disparou durante a crise, enquanto os mercados financeiros
estavam em colapso. O preço do ouro subiu de cerca de $800 dos Estados Unidos a onça para mais de $1.900 dos Estados Unidos a onça entre 2008 e 2011. Investidores que mantiveram uma parte significativa de seus portfólios em ouro e títulos do governo conseguiram evitar perdas significativas e até obter ganhos durante a crise financeira. Essa alocação diversificada foi mais uma vez uma proteção contra a volatilidade extrema que devastou os mercados globais. Agora, vamos falar sobre a crise de 2020, quando a pandemia de Covid-19 paralisou o mundo. Os mercados financeiros sofreram uma queda acentuada à medida que o medo e a incerteza dominaram os mercados globais. O desemprego disparou, os sistemas de saúde foram sobrecarregados e a economia mundial entrou em uma recessão profunda. Mas, novamente, os investidores que estavam diversificados estavam em uma posição muito melhor. O mercado de ações despencou em março de 2020, mas rapidamente se recuperou graças às políticas de estímulo e apoio fiscal dos governos. No entanto, enquanto o mercado de ações se recuperava, os títulos do governo continuaram a ser uma fonte segura de investimento, especialmente à medida que os bancos centrais reduziram as taxas de juros para estimular a economia. O ouro novamente se destacou durante a crise, disparando para mais de $2.000 dos Estados Unidos a onça, enquanto a incerteza sobre a recuperação econômica aumentava. A estratégia de diversificação entre ações, títulos e commodities permitiu que muitos investidores se protegessem da queda inicial dos mercados e aproveitassem a recuperação subsequente. Mais uma vez, o portfólio de 3 posicionamentos se provou eficaz em proteger os ativos, e no caso de algumas commodities, até gerar lucros durante o período de crise. Chegamos agora a 2022, um ano marcado por uma série de desafios econômicos, incluindo inflação crescente e as consequências da guerra na Ucrânia. A inflação disparou ao redor do mundo. Os bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juros para controlar a economia, e os mercados financeiros enfrentaram uma desaceleração. As commodities mais uma vez se destacaram, com o preço do petróleo e do ouro subindo devido a fatores geopolíticos e escassez de recursos. Embora o mercado de ações tenha sofrido em 2022, aqueles que estavam com portfólio diversificado em títulos, ações e commodities conseguiram limitar suas perdas. A lição de todas essas crises é clara. Diversificação é a chave para a sobrevivência financeira. O portfólio de 3 posicionamentos não apenas resistiu a crises passadas, mas também se adaptou ao longo do tempo, ajudando os investidores a minimizar perdas e até prosperar durante períodos de turbulência econômica. O equilíbrio entre ações para crescimento, títulos para estabilidade e commodities para proteção contra a inflação demonstrou ser uma estratégia resiliente, capaz de resistir a crises financeiras globais. Agora, você pode estar se perguntando: o que significa isso para os seus investimentos? A resposta é simples. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Ao diversificar seu portfólio com uma combinação de ações, títulos e commodities, você estará mais protegido contra as flutuações do mercado e preparado para lidar com os choques econômicos do futuro. A diversificação oferece uma rede de segurança, permitindo que você aproveite as oportunidades de crescimento enquanto protege seu patrimônio contra perdas significativas. Portanto, se você deseja se proteger contra futuras crises e garantir que seus investimentos possam resistir às turbulências financeiras, a estratégia do portfólio de 3 posicionamentos é uma das melhores maneiras de navegar pelas incertezas do mercado. A lição de 1929, os anos 70 a 2008, Covid-19 2022 é clara. A diversificação é essencial para a proteção do seu patrimônio. Se este conteúdo te ajudou a entender como se proteger durante crises financeiras, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar suas ideias nos comentários e se inscrever no canal para mais análises sobre estratégias de investimento e dinâmicas econômicas globais. Juntos, vamos continuar explorando os melhores caminhos para proteger seu patrimônio e aproveitar as oportunidades financeiras no futuro.